com a nossa atividade. Bem, então, nossa disciplina, o código dela é o 445, Contabilidade Avançada, professor Luciano, sou eu, e tem o meu e-mail de contato, né, o e-mail da UFPR, lembrando que para a gente fazer as atividades adequadas dessa disciplina, né, as atividades dela, é necessário que vocês tenham o e-mail UFPR, né? Então, toda a parte de comunicação da disciplina, apesar que eu encaminhei e-mail para o outro e-mail cadastrado de vocês, né, que é o e-mail de cadastro, de vestibular, mas precisa ter o e-mail UFPR para fazer as atividades e assim por diante, tá? Bom, vamos iniciar aqui com a apresentação, né, do programa da disciplina. Então, essa disciplina, eu vou mostrar um pouco o programa para vocês, falar um pouquinho do cronograma também, né? E depois a gente continua aí com o início da atividade de hoje. Bom, primeiro ponto, nós estamos na disciplina de Contabilidade Avançada. Então, vocês já passaram por uma contabilidade introdutória e uma contabilidade intermediária, e agora nós estamos na contabilidade avançada. E o principal objetivo aqui é trabalhar as questões relativas a reconhecimentos contábeis relacionados aos aspectos de contabilidade societária, em específico no que diz respeito à contabilidade de investimentos societários, né? Como nós reconhecemos contabilmente, mensuramos, avaliamos os investimentos societários, né? Que é quando uma empresa tem participação societária em outra. Como objetivos específicos, nós temos os que estão escritos, tá? Não vou ficar, obviamente, fazendo leitura de slide, né? Mas, de forma geral, o que são objetivos específicos? Estudar a fundo, né? Todos os aspectos relacionados à contabilidade de investimentos societários, ou seja, quando você tem uma empresa que possui participação societária em outra empresa. Só um momentinho aqui. Achei que alguém havia pedido para entrar, mas acho que não. Então, quando uma empresa, né, como eu estava dizendo, uma empresa, não é o Joãozinho da Silva, é o Joãozinho da Silva e Companhia Limitada, né? Então, a empresa, ela possui um investimento societário em outra, ou seja, uma empresa é sócia, proprietária, acionista de outra empresa, né? Então, quando você tem uma empresa que é sócia, proprietária, acionista de outra empresa, isso gera, obviamente, um conjunto aí de procedimentos contábeis, e esses procedimentos contábeis são os que nós vamos estudar nessa disciplina, ok? Bom, qual é o conteúdo programático da disciplina? Então, nós vamos começar com o conteúdo aqui, ele está pensado, tá?
numa sequência cronológica. Então, a forma como eu vou trabalhar os conteúdos ao longo do ano letivo, eles se desdobram numa cronologia de acontecimentos, né? Então, não é porque eu achei legal essa ordem de apresentação, é porque tem uma lógica para os conteúdos serem desenvolvidos nessa sequência, ok? Então, tem uma ordem, e essa ordem a gente vai começar estudando a aquisição, né? Ou a formação das empresas. Quando uma empresa adquire participação societária em outra, ou quando uma empresa compra outra empresa, ou seja, é o evento na data zero, né? Que são isso é chamado de reestruturações societárias, mas no fundo nós estamos falando de incorporações, fusões, aquisição de participações societárias e as combinações de negócios, né? Então esse é o primeiro assunto, e é o assunto da data zero, né? Que é o momento em que a empresa alfa passa a deter a participação no capital social da empresa beta. Como isso ocorre, né? Então, existem algumas operações, nós vamos estudar essas operações. Depois, nós temos o que ocorre a partir da data zero, né? Então, a data zero é esse tópico 1, que é a aquisição, a formação da empresa investida. A partir da data zero, nós entramos na data 1, na data 2, na data 3 e assim por diante, então nós começamos a ter o relacionamento societário entre as empresas, tá? E esse relacionamento societário entre as empresas, nós estamos falando de investimentos permanentes e a forma como você avalia esse investimento societário. Os desdobramentos provocados por esse investimento societário. Então, isso é o nosso segundo assunto. Depois, nós temos um terceiro procedimento chamado consolidação de demonstrações, tá? Porque quando uma empresa ela tem participação em outra empresa, ela é proprietária de outra empresa, ela tem o controle de outra empresa, isso gera a necessidade de se elaborar um consolidado das empresas, né? Então, uma demonstração conjunta das empresas. Só que, claro, não é simplesmente ficar somando valores. Tem todo um procedimento, tem toda uma forma como isso é feito, né? Então, nós vamos, obviamente, estudar esses procedimentos de consolidação, né? Não é algo que vai ter em qualquer boteco, né, da esquina. Aliás, eu não estou acostumado mais, né? Garganta já perdeu essa coisa de aulas concentradas, não sei mais o que, a garganta já perdeu um pouco do funcionamento, né? Precisa voltar. Então, aguinha para ajudar, né? Como eu estava dizendo, essa disciplina, ela não é para o boteco da esquina. Não é contabilidade que você vai encontrar no boteco da esquina, na floricultura, do outro lado da rua, entende? Nós aqui estamos falando de empresas que têm participação no capital social de outras empresas. É isso que nós estamos falando, né? Quantas empresas dessas você conhece, né? Existem, né? Bastante, inclusive, mas de uma forma geral, são poucas que você conhece, né? Pessoalmente, né? Ou conhecer de a empresa estar no jornal, né? Grandes empresas. É esse o público aqui da nossa disciplina, tá? E aí a gente fecha com a consolidação é o último procedimento que se faz quando do fechamento contábil de uma empresa, tá?
A elaboração de demonstrações contábeis consolidadas é o último procedimento contábil antes da finalização dos relatórios contábeis, e aí, se for o caso, para a publicação desses relatórios, para a divulgação pública dos relatórios, né? E nós temos também a questão cambial, né? Impactando todas essas operações, principalmente se você tiver, por exemplo, essa empresa investida, ela fica no exterior, né? É uma subsidiária no exterior. Então, eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu tenho uma subsidiária, quer dizer, uma outra empresa, né, que da propriedade dessa empresa brasileira, mas ela atua no exterior. Se ela atua no exterior, obviamente, nós temos a questão cambial e como é que nós reconhecemos esse efeito cambial nessas demonstrações contábeis consolidadas, como é que nós convertemos e consolidamos essa questão cambial. Então, é isso basicamente que nós vamos estudar ao longo aí do ano letivo. Lembrando que essa disciplina é anual, né? Então, a gente começa hoje, 20 de setembro, e vamos até final de abril, tá? Parando, é claro, no final do ano para o Natal, né? E Ano Novo. E férias de janeiro. Bom, como é que vai funcionar a disciplina? Essa disciplina, ela vai ter atividades síncronas, ela é remota. Gente, ela começa remota, certo? Vai concluir remota? Não sei. Não sei, tá? Mas ela começa remota, com os encontros síncronos às segundas e quartas, tá? Eu vou fazer a cada dia os 2 encontros síncronos, sem problema nenhum. Turma A, turma B. Gravo da turma A, gravo da turma B, disponibiliza a gravação da turma A para a turma A, disponibiliza a gravação da turma B para a turma B. Sem problema. Não vou... que alguns professores eventualmente vão... O segundo horário é para você assistir o vídeo da gravação do primeiro horário. Não. Que eu fiz as contas e, obviamente, não dá tempo de processar, né? Mas tudo bem. Isso é outra discussão, não vou entrar nesse mérito. De qualquer forma, a disciplina, então, ela vai ter um misto de atividades síncronas e assíncronas. Na verdade, ela é síncrona, ok? Toda a parte de conteúdo é síncrono. O que ficou assíncrono? Resolução de alguns exercícios extra-classe, tá? Parte de conteúdo, tudo síncrono. Essa é a diferença. Muito bem. Atividades síncronas, essa aula ao vivo, às segundas e quartas. Primeiro horário para vocês na segunda, segundo horário na quarta. E a outra turma inverte, né? E aqui tem um errinho. Só um momentinho que aqui tem um errinho, preciso arrumar isso aqui. Segunda das 20h50. Agora tá certo. Então, são aulas ao vivo. Turma A, segunda, das 19h às 20h40, primeiro horário. E quarta, das 20h50 às 22h30, segundo horário. Tem que respeitar o horário. Professor, posso ver na quarta-feira na turma B? Não. Os links vão ser enviados, foram criadas 2 turmas separadas no Teams, tá? Então, eu tenho a turma A e a turma B, são separadas. Os links são encaminhados apenas para os respectivos alunos matriculados em cada turma. Então, não tem como você... Quer dizer, na verdade, tem como, mas eu não vou permitir que aluno de uma turma frequente o outro dia no outro horário, tá? Então, por favor, observem os horários de aula, assim como vocês observariam se fosse na universidade presencial, né? Então, não tem por que não respeitar os horários de aula, até porque as aulas serão ao vivo, né? Ambas as aulas, em ambos os dias, serão aulas ao vivo, gravadas, né, disponibilizadas, mas serão aulas ao vivo. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no YouTube.
Então, eu vou colocar o conteúdo no YouTube, tá? E aí eu mando o link, né? Disponibilizo o link do vídeo gravado na respectiva sala de aula da turma, né? Obviamente leva um tempinho para fazer esse processamento, né? Mas uma vez que o processamento está concluído, eu disponibilizo isso para ambas as turmas, né? Atividades assíncronas, basicamente a resolução de exercícios, né, que eu solicito. Materiais de apoio, serão disponibilizados todos os materiais na na pasta de arquivos da disciplina, né? Então a turma A tem a sua pasta de arquivos, a turma B tem a outra pasta de arquivos, né? Ambas pastas receberão os materiais, né? Da respectiva disciplina. Além disso, eu coloquei na pasta de arquivos o cronograma de atividades da disciplina. Então, lá nesse cronograma, você tem exatamente o que vai ser feito em cada dia de aula, tá? Então, vocês podem, ou melhor, até devem consultar esse cronograma para saber em que momento da disciplina você está, qual é o material que será feito em cada dia, onde é que você encontra o material naquilo que eu disponibilizei, qual é o exercício do dia, o que vai ser a atividade do dia, ou seja, está tudo bonitinho, planejado, legal, né? Se tem uma coisa útil dessa pandemia, foi esse planejamento aula a aula de cada conteúdo que... Não que eu fizesse, que eu não tinha esse planejamento, claro que tinha, né? Mas saber, por exemplo, que na aula 38 o conteúdo é esse. Na aula 42 o conteúdo é aquele, né? Então, tá tudo planejadinho, bonitinho. Isso talvez tenha sido aí a melhor, essa necessidade que a gente teve de planejar essas atividades, mas é que nem receita que o pessoal usa a quantidade exata de farinha de trigo, são 242 gramas de farinha de trigo. Ah, pode ser 200 gramas? Pode ser um copo? Não, são 242 gramas de farinha de trigo. É mais ou menos assim. Se fosse fazer antes a gente fazia com um copo farinha de trigo. Não, não, não. Agora é 242 gramas de farinha de trigo. Essa é mais ou menos a analogia que eu faço, né? Então, tem o cronograma, consultem o cronograma, né, de atividades para saber exatamente o que será trabalhado em cada dia. Frequência. A resolução 2221, alterada pela 5621, resolução 2221 do CEP, que foi alterada agora pela 5621, ela permite, vejam bem, gente, é possível fazer chamada em atividade remota síncrona, ok? É possível fazer chamada em atividade remota síncrona. Tem que ficar muito claro para vocês. Nós estamos iniciando o ano letivo 21. Não é período especial. Por isso, a gente vai trabalhar 13 semanas em cada semestre. Lembrando que o nosso ano letivo normal são 15 semanas. Então, na verdade, a gente está tirando 2 semanas, que aí tem que fazer alguma atividade, extra classe e assim por diante. Mas esse período que começa hoje não é um período especial, não é um período emergencial, é um período letivo normal, ok? Então, como é um período letivo normal, se o professor quiser fazer chamada em atividade remota síncrona, ele pode. Ok? Ele pode. Por outro lado, ele pode também
fazer verificação de frequência por entrega de trabalhos, exercícios, como foram nos períodos especiais. Nos períodos anteriores não tinha a possibilidade de se fazer chamada. E aí a verificação de frequência era por entrega de atividades, né? Agora não. Agora tem as duas possibilidades, certo? As duas possibilidades. No caso dessa disciplina, SC 445, eu não vou fazer chamada em atividade remota. Mas eu sei quem vem na aula, porque eu tenho a listagem das pessoas que entram e saem da reunião, tá? Então, eu sei quem veio na aula. Eu sei. Eu sempre soube quem estava na aula, desde o início da atividade remota. Só que a atribuição de frequência, eu não vou fazer chamada. Eu vou cobrar a entrega das atividades. Então, aqui, ó, se vocês observarem, eu coloquei 16 atividades que vão servir para verificar a frequência. E isso daqui, eu estou colocando qual é a data, né, da solicitação e qual é o prazo final de entrega. Pessoal, um ponto aqui que é importante. Nós estamos começando de forma remota, tá? Mas o primeiro semestre é remoto, ponto. O primeiro semestre letivo, que vai até o dia 23 de dezembro, com finais das disciplinas semestrais, né? Mas, na média, dia 15, dia 20, dia 18 de dezembro, mais ou menos por aí, esse primeiro semestre é remoto, tá? Mas, dependendo como for, existe a possibilidade do segundo semestre ser presencial. A gente começaria 31 de janeiro, numa eventualidade, com retorno, talvez presencial. Dá para afirmar hoje que será? Não, não dá. Mas, dependendo aí do andar da carruagem, como é que está a vacinação, como é que está a questão da quantidade de casos, da quantidade de óbitos, se isso realmente diminuir bastante, como tem diminuído, se não tiver nenhum repique aí de uma nova variante, nem nada, e se a coisa andar, imagino que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria, já tenham tomado pelo menos a primeira dose, né? Eu, semana passada, tomei a segunda dose, então a minha imunização está completa, a não ser que eu tenha que tomar uma terceira dose, que eu acho que vai ser provavelmente vai ocorrer em janeiro, né? Mas a gente imagina que até dezembro tenha ocorrido aí uma imunização de primeira e segunda dose para praticamente todo mundo. Então, se quase todo mundo, 80%, tiver imunizado com as duas doses ou com a dose única, talvez a gente possa voltar presencial. E aí, se voltar presencial, são outras regras de frequência, quer dizer, o que eu coloquei aqui é o cenário hoje, tá? Mas numa eventualidade pode ser que a gente volte presencial e aí, obviamente, voltam as regras normais. Mas aí a gente faz a adequação disso daí, tá? Então, esse calendário com 16 atividades é pensando no ano letivo todo remoto. Mas existe uma possibilidade do segundo semestre ser presencial, ok? Isso tem que ficar bem claro. As avaliações, as datas das avaliações estão aí na tela. Uma atividade síncrona, ok? A avaliação será uma atividade síncrona,
nas datas estipuladas aqui, no que está na tela. Então, quando que é, qual horário, ok? E aí estão as datas. Que, de novo, no pressuposto de disciplina remota. Se a disciplina passar a ser presencial, volta ao normal, mas as datas das avaliações, se elas forem presenciais, já são essas datas aqui de março e abril. Isso não muda. Ok? Isso não muda. Nota da disciplina, normal. 70. Divulgo dia 25 de abril de 22. Exame final, 4 de maio de 22. Se necessário, segundo o exame final, dia 11 de maio. Ok? Isso aqui não muda se for remoto ou presencial, não muda. Tem mais um ponto importante. Está em vermelho, última frase. De acordo com o disposto no parágrafo 9 do artigo 13 da Resolução 22/21, é facultado ao professor solicitar que os estudantes liguem seus celulares, câmeras, microfones ou compartilhem tela durante as avaliações, exames finais e segunda chamada, desde que previamente definido no plano de ensino da disciplina. Ou seja, o professor pode solicitar que os alunos abram suas câmeras nas datas de avaliação. Ok? E eu posso ou não solicitar isso. Por isso estou chamando a atenção. A bibliografia recomendada, né, para essa disciplina, basicamente o Manual de Contabilidade Societária, como literatura, né, básica, e, claro, todas as normas, práticas, procedimentos contábeis associados aí com a disciplina. Muito bem. Como eu comentei, eu encaminhei também o cronograma, só quero dar uma mostrada rápida no cronograma para vocês. Então, o nosso cronograma ficou pequeno aí, né, para vocês, mas não tem problema. Você pode olhar depois com calma o cronograma. Como eu disse, né, cada atividade programada em cada data, com todas os horários, né, em cada atividade. Como eu disse, né, aula 42 vai ser dia 30 de março de 22. Não importa se é remoto ou presencial. Será no dia 30 de março de 22. E nesse dia eu vou explicar conversão de demonstrações contábeis, eu vou explicar o exercício 41 e vou solicitar a resolução do 42. Né? Então, quando eu falei do cronograma, né, independente se é remoto ou presencial, a gente vai seguir esse cronograma, porque ele está estruturado para essa quantidade de semanas do ano letivo curto que nós temos. Muito bem. Então, só depois observe esse cronograma com bastante atenção,
né? Ele será é a agenda da nossa disciplina, né? Agenda de trabalho. Bom, alguma dúvida em relação ao que eu apresentei aqui sobre o programa, cronograma, formas de avaliação? Alguém tem alguma dúvida? Professor. Oi. Eu só me perdi na parte da presença. O senhor vai dar atividade para a gente e olhar se a gente estava na aula? Ou vai ser só a parte de olhar na aula? Não, eu sei quem vai estar na aula, mas eu não vou usar essa informação. Ah, tá bom, obrigada. Ok? De frequência eu vou fazer por entrega de atividades, porque sempre tem aquela questão do aluno, professor, minha internet estava ruim no dia. Daí, como é que eu vou ser chamada com a internet ruim no dia, né? Tem essa questão, mas aí existia a possibilidade de eu... Aí, então, você me entrega uma atividade para tal data. Pô, mas daí, dali a pouco, vai ter gente que só vai ficar com essa coisa de pedir atividade para tal data, né? Então, já que, no final das contas, vai ter problema e tudo mais, é mais fácil a gente colocar as atividades como forma de avaliação. Então, enquanto for remoto, a verificação de frequência será por meio da entrega de trabalhos, né? Eu tenho a data da solicitação, estou exatamente aqui, não sei se conseguem ver bem, mas depois podem olhar no material de vocês e também na própria ficha 2 da disciplina. A resolução fala em 48 horas, né, no mínimo. Eu estou dando até um pouquinho mais de 48 horas. Né? Eu estou dando 4 dias, praticamente, que dá 96 horas. Então, eu sou mais bonzinho até do que a resolução. Tá? Mas, e também, salvo o melhor juízo, todas essas atividades elas são de quarta-feira, para entrega quarta, né? Quinta, sexta. Para entrega 3 dias ou 4 dias depois, tá? Mas, salvo o melhor juízo, são todas de quarta-feira a solicitação. Tá? Como eu disse, eu sei quem está na sala, mas eu não uso essa informação. Tá? Apenas para curiosidade mesmo. Ok? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Professor, licença, boa noite. Boa noite. Eu não ouvi o senhor falando, por acaso, as atividades de frequências e as atividades avaliativas, o senhor vai fazer individual ou em grupo? E se for em grupo, de quantas pessoas? Não, atividade de frequência individual. E as atividades avaliativas? Individual. Individual também, tá bom, obrigada. Provas online. Ok. Quer dizer, enquanto for remoto, é prova online. Ok? Se for presencial, aí é prova individual, offline, mas nos dias que já estão marcados. Então, isso é importante, tá? Volto a frisar, as datas não mudam. O que eu posso afirmar categoricamente é que a avaliação 1 e a avaliação 2 serão remotas online nesse dia. Eu vou colocar um formulário, uma prova online que vocês vão responder no próprio Teams, que ele tem essa funcionalidade de se resolver provas online, tá? Já as avaliações 3 e 4, o que eu posso afirmar que são nessas datas, 16 de março e 18 de abril. Mas eu não sei se vão ser online, remotas, ou se vão ser presenciais nesses dias, tá? Mas é individual. Tudo é individual nessa disciplina, não tem nenhum trabalho coletivo. Ciente, obrigada. Ok? Mais alguém? Professora, as atividades de frequência, nós devemos entregar em um arquivo Excel, PDF? Não. Eu vou atribuir tarefa no Teams. Então, existe uma funcionalidade que eu atribuo tarefa, e aí vocês vão fazer o upload do arquivo na tarefa atribuída. Ok? E aí vai ser o Excel, Word, PDF, o arquivo vai ficar até o critério,
mas eu geralmente peço para entregar o Excel, se for tipo resolução de exercícios, tá? Mas é pela própria plataforma. Você não vai me mandar nada por e-mail, não vai ter nada por e-mail nessa disciplina, vai ser tudo via Teams. Por isso a importância de você ter, né, o e-mail FPR devidamente cadastrado para receber as notificações. E aquela coisa, tem que consultar o seu e-mail @ufpr sempre, né, porque esse é o teu e-mail institucional enquanto aluno, né, da universidade. Entendido, professor. A gente até pede para os professores também usar o e-mail FPR, né? E aí a gente escuta umas coisas do tipo: eu não uso e-mail da Universidade Federal. Porra! Aí fica difícil, né? Mas enfim. Por isso. Mas enfim, né? É tranquilo, tá, gente? Você vai ter uma atividade atribuída, fez o exercício, faz o upload ali, entregou até a data, tudo certo. Tem que lembrar de entregar, de fazer o upload, tá? Se não fizer o upload da atividade, ele não considera, tá? Mas isso, obviamente, quando for a hora, mas isso quando for a hora certa da primeira atividade, eu vou explicar melhor, né? Ok? Mais alguém? Professor, boa noite. Uma dúvida na bibliografia básica ali, o senhor coloca alguns pronunciamentos, e tem algum outro livro que o senhor siga? Então, eu sigo, na verdade, um material eu mesmo criei, dada a necessidade de materiais da disciplina, então eu usei, obviamente, material normativo para isso e usei um pouco de bibliografia, mas um livro mesmo, que vai ser cabo a rabo, o que a gente está estudando aqui, não. O que se pode usar, obviamente, é o livro de Manual de Contabilidade Societária, tem no minha biblioteca, tá? Uhum. E também tem no minha biblioteca, então você tem acesso a esse livro do Manual de Contabilidade Societária. Eu não recomendo outros livros, porque, sendo bem honesto com vocês, os outros livros são muito superficiais, eles não abordam com a profundidade que eu vou abordar outros livros. O Manual de Contabilidade Societária, ele tem uma boa profundidade, mas ele é muito mais conceitual. Os exemplos dele são simplórios, tá? Na falta de uma palavra melhor. São exemplos simples. Ele não tem uma profundidade na explicação dos exemplos. Mas como a parte conceitual, ok. E aí os pronunciamentos é normativo, né? Não tem nada, não tem um número lá. Então, na verdade, o material, tudo ele fui eu que criei, eu que desenvolvi já há vários anos, uso o material, faço as adequações, né? Quando necessário. Quando necessário, sim, quando muda uma norma. Se não mudar a norma, se não mudou a norma, não mudou a legislação, né? Não tem por que ficar mudando de um ano para o outro o material, né? Então, o material ele já tem um desenvolvimento legal, está bem com bastante profundidade, ele é bem amplo, tá? Então, assim, como a bibliografia de suporte, os pronunciamentos técnicos é de uma aridez brutal, mas, enfim, né? Já como livro, eu uso o Manual de Contabilidade Societária, outros livros eu realmente não curto muito, porque acho que não conseguem fazer um aprofundamento tão legal como tem na minha disciplina, o material que eu desenvolvi, e aqui não estou sendo arrogante nem nada, é simplesmente uma constatação de realidade. Ótimo. Obrigado, professor. Nada. Ok, gente? Bom, mais alguém? Tem um minutinho ainda dentro da minha programação. Senão a gente passa aí pro início aí do conteúdo mesmo da aula de hoje. Bom, então não havendo mais, começamos o tema 1, reestruturações societárias. Então, o que nós estamos falando nessa disciplina? Tá? Nós estamos falando basicamente de uma empresa alfa que é sócia, proprietária, acionista de uma empresa beta.
de uma empresa B. Então, a empresa A, ela participa do capital social da empresa B. Ok? Então, ela participa, né, do capital social, consequentemente, ela tem uma participação societária nesse capital social, né? E essas participações societárias, elas são, obviamente, medidas em percentuais, né? Eu tenho 60%, eu tenho 80%, eu tenho 100% de participação no capital social da empresa B, né? A empresa Alfa tem 60%, tem 80%, tem 100%, tem 10%, tem 15%, tem 30%. Quer dizer, nós temos uma empresa A que possui participação no capital social de uma empresa B, né? Então, toda a nossa disciplina, ela está montada em cima desse fato. Uma empresa A que possui participação societária no capital social de uma empresa B. Claro que esse fato, esse evento, essa empresa A ter participação no capital social da empresa B, isso obviamente gera impactos contábeis na empresa A. Então, toda a nossa disciplina está focada, né, na figura de a empresa A, né? Ou seja, uma empresa A que possui participação societária numa empresa B. Então, aqui é mais ou menos o seguinte. Então, você tem aqui essa empresa, né? Empresa A. É o meu quadro negro, né? Em época de período remoto, o Paint virou quadro negro. Então, a empresa A, ela tem uma participação societária em uma empresa B. Ah, professora, pode ter várias participações? Óbvio, né? Só que aqui eu estou usando o exemplo de uma empresa com participação em outra. Se eu tenho 2 empresas, se eu tenho 3 empresas, se eu tenho 4 empresas, na verdade, eu vou simplesmente dobrar o procedimento, né? Mas, no fundo, eu tenho uma empresa A que possui uma participação societária numa empresa B. Vejam bem, gente, a gente está falando de empresa, a gente não está falando do Zezinho, das couves, das alfaces, tá? É a empresa A e a empresa B. Então, isso aqui significa que a empresa tem uma participação societária. Então, o que significa ter uma participação societária? É no capital social de. Né? Então, a empresa A possui uma participação societária no capital social da empresa B. E o que significa ter participação societária? Significa que essa empresa A possui, é titular de cotas do capital social ou ações do capital social da empresa B. A empresa A, ela é titular de cotas do capital social da empresa B, ou então, se for uma limitada, ou então a empresa A, ela é acionista, ela tem ações do capital social da empresa B, né? Se a empresa B for uma sociedade anônima. Então, esse desenho, quando eu tenho uma empresa A, uma setinha e uma empresa B, isso aqui é o desenho universal que representa a participação societária. Tá? Isso quer dizer que a empresa A tem uma participação na empresa B. É esse o contexto que a gente vai estudar na disciplina. Então,
além de ser esse o contexto, todos os eventos que nós vamos estudar, eles dizem respeito a quem? Eles dizem respeito à empresa A. De que forma a empresa A ela é impactada, certo? Então, de que forma a empresa A, né, ela é impactada, a empresa A, ela é impactada contabilmente, né? De que forma eu reconheço contabilmente esses impactos relativo ao investimento societário que ela tem na empresa B. É isso que nós vamos estudar, né? Como é que eu reconheço e contabilizo na empresa A esses eventos societários relativos à empresa B? É isso basicamente que nós vamos fazer, tá? Só que, claro, isso aqui é uma relação. Toda relação tem um início, né? Você começa a namorar num determinado dia, e ai de você se você esquecer esse dia. Você se casa num determinado dia, e ai de você se você esquecer esse dia, né? E assim por diante. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui é uma figura que ilustra um relacionamento societário, né? Então, essa figura, tá, gente? Então, é uma figura ilustrativa de relacionamento societário. Esse relacionamento societário, assim como os nossos relacionamentos pessoais, ele, né, esse relacionamento societário, obviamente, ele teve um início, em algum momento. Porque a empresa A comprou a empresa B, porque a empresa A comprou as ações da empresa B, porque a empresa A injetou capital social na empresa B, porque empresas D e C fizeram uma fusão criando uma empresa A, porque a empresa B ela foi cindida em relação à empresa A, quer dizer, então existem inúmeras formas de como se iniciam esses relacionamentos societários. Então, esses relacionamentos societários, o início desses relacionamentos societários, nós chamamos de reestruturações societárias, tá? Então, quando eu estou falando reestruturação societária, eu estou me referindo ao início, o ponto de partida do relacionamento societário entre duas empresas. Tá? E o que acontece? Essa ideia de relacionamentos societários entre empresas, empresas comprando outras empresas, empresas adquirindo participação societária em outras, né? Uma empresa alfa comprando participação numa beta. Pessoal, a gente está falando de empresa, a gente não está falando do fulaninho que está num home broker, na corretora e comprando e vendendo ação lá na Bolsa de Valores. Não tem nada a ver isso daí, ok? Nós estamos falando de uma empresa que está comprando participação societária normalmente significativa em outra empresa. Ou seja, nós estamos falando de investimentos permanentes e não investimentos temporários, né? Então, assim, da mesma forma como o Luciano tem uma corretora que ele é cliente e ele compra ações da Bolsa de Valores, é óbvio que tem empresas que para tentar ter ganhos financeiros momentâneos, de curto prazo, eles acabam adquirindo ações na Bolsa de Valores, como uma forma de investimento financeiro. Só que a gente está falando de investimento financeiro e não investimento societário. Uma coisa é investimento financeiro, outra coisa é investimento societário. Tá? Nós aqui vamos estudar investimento societário, até porque investimento financeiro vocês já estudaram, né,
os instrumentos financeiros na disciplina de intermediária. Então, o que a gente observa? A gente observa que nos últimos anos cresceu bastante aí o número de operações, né, de reestruturações societárias e concentração empresarial no Brasil. Tá? Então, a gente parte, por exemplo, de uma média de 384 transações por ano entre os anos de 2002 a 2005, até uma média de 803 transações por ano dos anos 2010 a 2014, né? Mas crescente. Aí nós tivemos a nossa crise, né, dos anos 15 e 16, isso também impactou na quantidade de negócios, e voltam a crescer, né, a partir praticamente estagnado, 16, 17, 18, e volta a crescer a partir de 2019, 2020, né? Nós temos aí um crescimento no volume de negócios. E o mais curioso, pessoal, isso aqui são dados da PwC, tá? O que são essas operações? São as operações que eles rastrearam, ou seja, são operações que se tornaram públicas. Ou seja, operações que foram publicizadas, ou porque foi divulgado na imprensa, ou porque, de alguma forma ou outra, eles tiveram acesso, conhecimento da operação. Então, aqui, não quer dizer que foram só essas operações, não. O que aconteceu aqui é a quantidade de operações que se tornaram públicas, tá? Operações que chegaram, né, de alguma forma ou outra, ao domínio comum público. Então, a gente observa que houve esse crescimento no início dos anos 2000, uma queda em metade da década passada e uma recuperação a partir, né, dos anos 2019, 2020. Inclusive, 2020, ano de pandemia, né, curioso é que foi o ano que teve mais operações dessa natureza rastreadas pela PwC, pela PricewaterhouseCoopers, né? Foi o ano que teve mais operações, 2020, mesmo com a pandemia. Tudo bem que a gente está falando de operações concluídas, isso quer dizer que a negociação veio de antes. Então, geralmente tem um lag aqui de negociação, né? Eu trabalhei numa empresa de consultoria de fusões e aquisições aqui no início dos anos 2000 e geralmente o processo de negociação de uma empresa era um processo aí de 2 anos, 3 anos. Então, bati o martelo em 2002, mas todo o processo começou em média em 2000. Tem empresa que o cara compra da noite para o dia, óbvio, né? Mas tem operação que demora até se chegar ao ok entre as partes, tá? Mas, de qualquer forma, nós temos observado aí uma recuperação, né? Isso não quer dizer necessariamente que a atividade econômica melhorou, né? O que a gente observava nesses anos aqui é uma correlação muito alta com a evolução do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Mas a partir de 2016, 17, né, e 19, você vê que aumentou praticamente 30% de 2018 para 2019 e aumentou 40% de 18 para 2020, o nosso Produto Interno Bruto caiu. O PIB caiu em 2020 em relação a 2019. Então, foi muito mais uma fragilidade de empresas do que um crescimento da economia. Já nos anos anteriores, você teve uma expansão que acompanhou
de uma correlação bem legal com o PIB. A partir de 2018, não. Mas isso é assunto para outros pesquisadores, né? E não necessariamente para a nossa disciplina. O que é importante para nós é que a gente tem aí teve um acréscimo de empresas sendo adquiridas, né, em 2020, em valores que chegam a ser praticamente o dobro do que foi em 2016, né, por N razões. O fato é que a gente tem cada vez mais empresas comprando outras, né? E empresas comprando outras pode significar, por exemplo, aumento de concentração, né? Um aumento aí da concentração de mercados. E a gente sabe, né, que mercados muito concentrados você tem problemas de concorrência entre as partes, né? Então, quanto mais empresas compram outras, não estou falando que isso é errado, né? Longe disso, pelo contrário, né? Obviamente as empresas elas têm que buscar a sua perenidade, né? E uma das estratégias para isso é absorver outras empresas, né? Mas é óbvio que com cada vez menos players em determinados mercados, para o consumidor não é legal, né? Os setores que mais têm operações, né? O setor de TI, esse monte de startup, né? Recebendo aporte de capital, injeção de capital por parte de fundos de investimento, né? Ou mesmo empresas comprando totalmente, não fazendo aporte, não virando sócio, mas comprando totalmente, né? E observa que é muito maior, né, a quantidade de empresas do setor de TI em relação aos demais. Os 5 principais setores da economia em relação às transações são 1.038 transações no ano de 2020. O setor de TI sozinho representa quase 40%. Além do setor de TI, né, tecnologia da informação, serviços auxiliares, né, serviços de saúde, o que tem de hospital comprando, né, o que tem de plano de saúde comprando hospital também, né, o que tem de plano de saúde comprando outros planos de saúde por aí, né, tem bastante. Serviços públicos, né, privatizações, concessões de serviços públicos. 2020 caiu em relação a 2019. Setor financeiro, né? Bancos comprando corretoras, corretoras comprando corretoras, bancos comprando carteira de crédito de financeiras, e assim por diante, né? Mas esses são os principais setores. E TI com quase 40% dessas transações. De novo, essas 1.038 transações que a PwC divulga no seu relatório, eu tenho aqui o link. Se você clicar no link, você é redirecionado, né, para o relatório. Eu sempre acompanho esses relatórios. Primeiro, porque praticamente meu início profissional, antes de ser professor, foi nisso. Comecei trabalhando em empresa de fusões e aquisições, né, consultoria de fusões e aquisições. Então, é algo que sempre me agradou. Só que depois eu descobri que eu tinha uma veia um pouco mais acadêmica e não de mercado, né, e acabei optando pela carreira acadêmica. Mas eu sempre acompanho, né, obviamente, isso daí também como atualização, né, mais
Eu gosto desse assunto. Então, essas 1.038 operações que a PwC divulga, como eu comentei, são as que se tornaram públicas, né? Quantas transações privadas de empresas comprando outras existem por aí? Um monte. Mas essas aqui, geralmente, elas envolvem empresas maiores, né? Para se tornar público, porque a gente está falando de empresas maiores, ou então empresas com maior visibilidade. Bom, então, a gente está falando de transações. Oi. Eu tenho uma dúvida em relação ali no segundo gráfico que o professor mostrou. Essas transações de TI, por exemplo, elas podem ser os dois tipos, né? Por exemplo, uma compra ou eventualmente uma venda da empresa, enfim. Não, veja bem, se alguém comprou, alguém vendeu, é uma transação. Quem compra, se você tem um comprador e tem um vendedor, é uma operação. Ok? Certo, mas, sim, por exemplo, uma empresa de serviço de saúde, né? E aí tem uma startup que é mais voltada para tecnologia e é de TI. E aí, nesse caso, a empresa de serviço de saúde incorporou a empresa de TI. Aí isso foi processado como, né? Vai estar em TI. Vai estar em TI. Ah, tá. Perfeito. Serviço de saúde, plano de saúde comprando carteira de plano de saúde, é plano de saúde comprando hospital, é hospital comprando hospital, entendeu? Entendi. Serviços auxiliares, entra aqui o educacional. Então, universidade, grupos educacionais comprando escola, grupo educacional comprando faculdade, ok? Se uma faculdade, por exemplo, vamos supor que sei lá, a PUC, ela compra lá uma startup de ex-alunos que desenvolveram um aplicativo de não sei o quê. E aí a PUC comprou a empresa. É operação de TI. Ok? Ok, obrigado. Como a tecnologia é cada vez mais presente, a gente usando, né, uma ferramenta tecnológica para conseguir fazer as nossas aulas, né? Eu sou ainda do tempo analógico, né? Eu sou do tempo em que o computador tinha tela verde, era aquela tela monocromática verde, né? E hoje em dia eu estou dando uma aula por computador, projetando aqui para vocês um material. Então é óbvio que essa crescente tecnológica, ela é natural que o setor de TI seja que tenha maior quantidade de operações, né? Bom, só que aqui a gente está falando de operações como um todo. Essas operações, elas têm alguns tipos de operações, que são basicamente 4. Na verdade, são 5, tá? Mas o que normalmente gera o impacto grande aqui do que a gente está estudando são 4 operações. Tem uma quinta que eu já falo sobre isso, mas é depois. Então, eu tenho a incorporação, uma operação denominada incorporação. Então, parte dessas operações eu tive incorporações, ok? Eu tenho fusão, né? Apesar da palavra fusão dar a impressão que seja o mais comum de tudo, não é. Eu tenho cisão. Isso aqui é mosca branca de olho azul, cisão. E eu tenho a aquisição de participações societárias em outras sociedades. É quando eu compro capital em outra empresa. Então, a incorporação, basicamente, é quando uma empresa absorve outra. A empresa A absorveu a empresa B. Simples assim. A fusão é quando duas empresas se unem e formam uma nova.
Duas empresas se unem e formam uma nova. A cisão é um desmembramento de empresas. E a aquisição de participações societárias é quando uma empresa compra cotas do capital de outra empresa. Observe que aqui a gente está falando em aquisição. Isso quer dizer que a empresa B, ela já existe, e a empresa A compra ações dessa empresa já existente. Então, quando uma empresa abre outra, quando uma empresa constitui capital social de outra empresa, isso não entra aqui, tá, gente? Não é uma operação dessas. A empresa alfa criou a empresa B. A empresa alfa criou a empresa beta. E aí, quando a empresa alfa criou a empresa beta, ela, obviamente, subscreveu um capital social e passou a ter uma quantidade de ações ou cotas desse capital social. Então, quando uma empresa cria outra, isso não entra aqui. Então, essas transações dizem respeito ao quê? São transações que envolvem, basicamente, empresas existentes. Uma empresa alfa compra uma empresa beta. Oi. Uma dúvida. Acontece quando uma empresa acaba ganhando um certo tamanho, os sócios, pessoa física, acabam criando uma administradora, pessoa jurídica, e daí passam para essa administradora e os sócios aparecem apenas no capital social da administradora. Essa mudança, ela também é considerada essa reestruturação? Não. Não, porque não teve negociação entre partes. Simplesmente foi uma mudança de degrau, vamos assim dizer, das sociedades. Criou-se uma holding e jogou a empresa na holding com os sócios que eram da empresa passando a ser sócios da holding. Isso. Ah, ok, então. Formação de holding não está aqui também. Aqui é, de fato, partes que negociam. Então, essas operações que a gente vai estudar são partes que negociam. Uma empresa comprou participação em outra. Ok? Ou uma empresa absorveu outra. Ou então duas empresas se uniram e formaram uma nova. Ou então parte de uma empresa foi desmembrada. Então, eu tenho a incorporação, que é quando uma empresa alfa absorve uma empresa beta. Eu tenho a fusão, que é quando duas empresas alfa e beta formam uma nova empresa delta. Eu tenho a cisão, que é quando parte da empresa alfa é desmembrada e essa parte desmembrada é transferida para uma empresa beta. E eu tenho a aquisição, que é quando uma empresa alfa simplesmente compra as ações de outra pessoa na empresa beta. E aí essa empresa alfa passa a ter essa participação societária na empresa beta. Tá? Então, são essas as 4 operações que nós estamos aqui. Então, quando uma empresa alfa cria uma nova empresa beta, constituindo capital social, mesmo que ela tenha sócios, a empresa alfa tem 80%, o fulano da Silva vai ter 20%, não interessa. O fato da empresa alfa criar isolada ou em conjunto com outros sócios essa empresa beta, isso está fora do escopo. Do primeiro assunto, a gente já pode abordar isso no segundo assunto, mas no primeiro tema, não. No primeiro tema, isso não entra. Okay? No segundo tema, a gente tem um desdobramento, mas no primeiro tema, não. No primeiro tema, a gente está na data zero, que é quando ocorre a operação, e aí, obviamente, eu tenho que ter uma dessas 4 operações aqui. Então, para estar listada aqui, né, ela tem que ter uma dessas 4. A empresa alfa criou uma empresa beta, isso não entra aqui. A não ser, é claro, que essa criação de beta seja por meio de cisão. Tá? Mas isso não acontece. No mundo real, isso não existe. Ou praticamente não existe. Por isso que eu falei que é a mosca branca de olho azul. Bom, então eu tenho essas operações. Quando a gente vai... Pessoal, lembrando, são 1.038 operações. Tá?
aqui. Quando a gente vai analisar essas 1.038 operações, essas categorias, o que nós temos? Nós temos isso aqui. Olha só. Aqui é a variação de um ano para o outro, tá, gente? Não é o percentual. Quanto que variou de um ano para o outro. Se a gente somar, aqui dá 1.038, pode somar. 595 mais 398, isso dá 993, mais 11, isso dá 1.004, mais 30, isso dá 1.034, mais 4, 1.038. E no ano anterior, são 912. Pode somar. 526, mais 336, mais 21, enfim, dá 912. Então, se a gente observar aqui das 1.038, são as 4 categorias aqui. Quantas que não são aquisição? Essa é a pergunta. Quantas operações não são aquisição? 45. Então, de 1.038 operações, 993 são item D. Ok? Quanto que isso representa? 97%? 98%? 1.038, 995, dá 4%, 95%, 96%. Então, quase a totalidade é o item D, gente. O que nos interessa é o item D. Tá? E aqui, o que a PwC faz? Ela separa o item D em 2 categorias, que ela chama de aquisição e ela chama de compra. A aquisição é quando se tem o controle. A empresa alfa compra o controle da beta. Ok? A alfa comprou o controle de beta. Então, isso ela chama de aquisição. Compra é quando você tem uma participação adquirida que não representa controle. Então, assim, gente, claro que tem uma série de questões que a gente vai estudar ainda ao longo da disciplina, mas, assim, se for para ilustrar, aquisição, comprei 80% das ações da empresa beta. 80% é controle. Você já deve estar imaginando o que é controle, né? Metade mais uma. Salvo o melhor juízo, é metade mais uma das ações. Então, se eu comprar metade das ações, mais uma, eu adquiri o controle. Então, é uma aquisição. Se eu comprar uma quantidade de ações que não me dá pelo menos a metade, eu estou falando em compra. Comprei 20%. Né? Controle, comprei 80%. Com participação não representativa de controle, comprei 20%. Então, aqui, 595 é quando compra o controle. E 398, quando compra uma participação que não é controle. Mas, de qualquer forma, esses dois somados, 993 de 1.038, são o item D. Aqui eu não separei se é controle ou não é controle a aquisição, ok? Eu não separei. Mas o fato é que o que nos interessa estudar a fundo é o item D. Então, incorporações, 4 operações. É uma operação irrelevante, incorporação. Quando uma empresa absorve outra. Fusão. Gente, o que é fusão? Fusão mesmo. A empresa A se junta com a empresa B e forma uma nova empresa C, isso é raro.
30 operações. Isso é raro. Vamos perguntar para a pessoa, o que é essa joint venture? Pessoal, joint venture é formação de joint venture. São duas empresas que abrem uma nova e elas passam a ter o controle compartilhado, tá? Então, a gente não vai estudar isso porque, na verdade, como é controle compartilhado, na verdade, é como se eu abrisse uma empresa. A gente vai estudar isso no tópico 2, não no tópico 1. No tópico 1, a gente não aborda joint venture, tá? Então, a gente vai ficar com aquisição, compra, fusão, incorporação e cisão, tá? Mas o que nos interessa é isso, aquisições e compras. A gente vai estudar fusão, como é que funciona? Sim. A gente vai estudar incorporação, como funciona? Sim. Ai, que relevância, mas vamos lá, a gente vai estudar cisão? Sim. Mas o relevante para nós é aquisição e compra, tá? Alguns exemplos. Em janeiro, a Eletrobras incorporou a CGTEE do Rio Grande do Sul e incorporou a Eletrosul de Santa Catarina. Só que ambas eram controladas da Eletrobras. Então, a Eletrobras, essa que estão discutindo aí para privatizar, né? Ela chegou em duas de suas controladas e falou assim, gente, vocês têm que se juntar. E aí, quando se juntaram, a CGTEE do Rio Grande do Sul incorporou a Eletrosul de Santa Catarina. Mas ambas eram da mesma empresa, quer dizer, então foi tudo dentro de casa. Ok? É tudo dentro de casa. Mas foi uma das 4 incorporações ocorridas em 2020. Foi difícil achar exemplos disso daí. Se colocar no Google incorporações ocorridas em 2020, vai ser difícil achar. Stone, aquela da maquininha verde, né? Stone, aquela maquininha verde de cartão de crédito, ela comprou essa Lynx, que é uma companhia de software para varejo, 100%, tá, gente? Foi 100%. Ela comprou a totalidade das ações da Lynx, pagou 6,8 bilhões, foi a segunda maior operação de 2020, essa. Ok? Em dezembro, a corretora Faros Investimento anunciou a fusão, e aqui sim foi uma fusão, com a Private Investimentos. Foi em dezembro. Questão de hospitais, serviço de saúde, né? A Redditor São Luís, que é um grupo brasileiro no setor hospitalar, comprou 80% do Hospital Aliança, por 800 milhões. Ou seja, o Hospital Aliança foi avaliado em 1 bilhão, e ela comprou 80% disso, que deu 800 milhões. Né? Essa Redditor, né, famosa, né? Eu não coloquei aqui, mas teve um exemplo também aqui que nos interessava. Vocês sabem que a Clinipan ela foi comprada, né, por um plano de saúde, não lembro o nome, mas ano passado a Clinipan, que é controlada direta dessa, acho que Intermédica, se não me engano, né, essa Clinipan ela comprou um hospital lá de Londrina por 140 milhões. Quer dizer, acho que é Notre Dame Intermédica, se eu não me engano, né, essa Notre Dame Intermédica, por meio da Clinipan, comprou esse hospital em Londrina por 140 milhões de reais. Foi 100%. Então, aqui, ó, no caso da Stone com a Lynx, 100%. No caso da Redditor São Luís, 80% com o Hospital Aliança, de Salvador. E aí eu tenho uma compra minoritária, né? Lembrando isso aqui, né? A Stone e a Redditor São Luís estão aqui. A compra minoritária que eu vou falar, ela está aqui. Então, o que foi a compra minoritária que eu estou trazendo de exemplo? O Itaú Unibanco anunciou uma compra minoritária, aumentando sua participação de 38,14% para 39,22% no Itaú Corp Banca, que é do Chile. Ou seja, ele comprou 1%
1,08% ele aumentou. Pagou 128 milhões para comprar 1%. E aí eu tenho a Vale, que anunciou a formação de joint venture. Não é o escopo do nosso primeiro assunto, mas eu trouxe porque, obviamente, eles falam de formação de joint ventures, né? Então, uma das joint ventures formadas em 2020 foi a da Vale, com essa empresa chinesa, Ningbo Zhoushan. Desculpem se tiver alguém de ascendência chinesa e se eu fatiei aqui, mas enfim, né? Estou lendo como está escrito, basicamente. Então, eles formaram uma joint venture para um projeto de ampliação do porto de Chulangu, na província de Zhejiang. Tem a ver com a questão da exportação de minério de ferro da Vale para a China, né? E cada uma das empresas terá 50% de participação nessa joint venture. Ou seja, a Vale e a sócia chinesa criaram uma empresa para ampliar esse porto. E cada uma vai ter 50% de participação nessa empresa, né? Concluiu a ampliação, essa empresa vai ser encerrada. Então, provavelmente é uma joint venture de uma sociedade de propósito específico, uma SPE, né? Sociedade de propósito específico. Muito bem. No começo da aula, né, o professor falou um pouco sobre aquela questão de ser ruim, ser ruim não, né, foi essa palavra que o professor usou, mas que dependendo da quantidade de fusões que forem tendo em empresa, né, isso pode prejudicar o consumidor. Salvo nos Estados Unidos, o Senado já chegou a debater isso, né, com as Big Techs lá, né? Assim, não sei se sabe, mas vocês devem saber, no Brasil nós temos um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CADE, que ele julga esses processos aqui quando a gente está falando de empresas grandes, né? Obviamente não é a Floricultura da Maria Limitada que comprou a Floricultura da Joana Limitada, não é isso. Mas quando quando uma Gol ou quando uma Stone compra essa Lynx, isso vai para o CAD e o CAD vai analisar, né? Ou quando uma Antártica compra uma Brahma e forma uma Ambev, isso foi para o CAD, entendeu? Ou quando o Itaú compra um Unibanco, isso foi para o CAD, esse conselho. Então, esse órgão, ele analisa, a BR Foods, né? Esse órgão analisa a operação e aí ela dá o parecer, né, da operação, aceitando ou não. E aí você pode ter restrições, por exemplo, obrigatoriedade de se desfazer de alguns ativos, para não ter uma concentração muito grande. Isso aí não é coisa brasileira, tá, gente? No mundo todo você tem isso. Né? Muita gente acha que, por exemplo, Estados Unidos, a empresa alfa compra a beta e fica por isso mesmo. Não. Se forem empresas grandes, vai passar lá pelo crivo pelo mesmo CAD americano, que fica no Departamento do Comércio, lá nos Estados Unidos, né, que seria o equivalente ao Ministério da Economia no Brasil, né, no Departamento de Comércio, e tem que autorizar lá também. Então, lá também tem isso. Na União Europeia, no Japão, qualquer país que tem uma economia minimamente organizada, você vai ter um órgão governamental de antitrust. Aliás, as legislações antimonopólio, as legislações antitrust começaram nos Estados Unidos. Né? Muita gente acha que os Estados Unidos é aquela coisa lá do Texas, né? Vamos andar de caminhonete soltando fumaça e dando tiro por aí, né? Não é bem assim também, não. A regulação lá é grande. A regulação governamental lá é grande também. Tá? Então, você tem órgãos de defesa da concorrência em qualquer lugar do mundo organizado.
O Brasil tem. Claro, tem umas coisas anacrônicas, né? Esses tempos eu li aí no jornal que estavam querendo reabrir o caso da Nestlé com a Garoto. Tipo, 20 anos depois. Faz sentido? Não, né? Mas, enfim, eu li no jornal isso daí. Que fim deu, não sei. Eu apenas falei, caceta. Ah, e tem outro detalhe. Por exemplo, recentemente, a FCA, né, Fiat Chrysler Automóveis, que no Brasil ela opera com a Fiat, com a Jeep, né? Ela fez uma fusão, né, com o grupo PSA, que era Peugeot Citroën, lá na Europa. Quer dizer, basicamente na Europa, mas obviamente isso vai para o mundo todo, né? Então a FCA fez uma fusão com a PSA. Na verdade, a FCA comprou a PSA, tá, gente? Foi troca de participações com a FCA comprando. Tudo bem, mudaram o nome, né? Aí criaram o grupo Stellantis. Então, Stellantis hoje você tem a Fiat, você tem a Jeep, você tem a Dodge, você tem a Alfa Romeo, você tem a Peugeot, você tem a Citroën, você tem a Opel, o que é curioso, né? O pessoal até brinca, né? Então o Corsa hoje seria da Fiat. É mais ou menos isso, é a brincadeira que a gente faz, né? Foi na Europa. A sede fiscal da FCA é na Holanda e da PSA na França, então ocorreu na União Europeia. Só que, claro, com desdobramento nos Estados Unidos e desdobramento no resto do mundo, inclusive Brasil. Bom, essa operação tem que ser aprovada no CAD brasileiro. Né? Se, por exemplo, o CAD no Brasil julgar que essa concentração de mercado com a FCA do Brasil, incorporando os ativos da PSA Brasil, isso poderia provocar um desequilíbrio de mercado. Isso quer dizer que essa operação no Brasil tem um condicionante e aí o grupo global teria que vender ativos do Brasil. Isso acontece. Mesma coisa nos Estados Unidos. Só que, claro, né, no Brasil, a PSA, Peugeot e Citroën era uma operação pequenininha, não dá 2% do mercado. E aí a FCA já domina 30%, não vai fazer nem cócegas. Né? Então, no Brasil não vai ter problema nenhum. Agora, tem outros mercados que você tem uma concentração grande, tipo Itália. Né? Itália ficou basicamente FCA com PSA, Stellantis, fora Stellantis tem a Volkswagen. Então, ficou praticamente 2 grupos que dominam o mercado italiano. Tinham 3, né? Não, na verdade, 4, né? Renault, com Dacia, era um grupo. Estou falando da Itália especificamente porque eu olhei o caso italiano, né? A Fiat FCA com a PSA, que tinha uma presença boa na Itália, Peugeot e Citroën, a Volkswagen, e era isso. Isso era 90% do mercado italiano. Com a FCA incorporando a PSA, ficou 60% aí. Então, na Itália, tem uma concentração grande. E aí você tinha várias empresas independentes, cada vez menos empresas, ficaram 3 grupos, né? Aliás, o setor automotivo global está caminhando para uma concentração que, no final das contas, vai ficar com 4, 5 grupos no mundo todo, né? Volkswagen, Toyota, numa dessa, Volkswagen meio logo compra a Ford, né? Chevrolet, General Motors, Estados Unidos, basicamente, Toyota, FCA, FCA, Stellantis, e aí os grupos menores, né? Renault, também. Enfim, concentração grande, né? Você tinha uma quantidade de marcas independentes que, nesses últimos 20 anos, foram sendo incorporadas por grandes grupos. Tanto é que você tem 5 ou 6 grupos, né, que dominam 90% do mercado. Antigamente você tinha 30 marcas para chegar em 90% do mercado. Hoje você tem 30 empresas para chegar em 90% do mercado. Hoje você tem 5 ou 6 empresas que dominam 90% do mercado automotivo global.
né? Enfim. Ok, gente? Então, é esse o contexto, né, do que a gente vai trabalhar. Hoje era mais essa ideia de contexto. A partir da quarta-feira, a gente vai entrar especificamente nessas operações em específico. Então, o que tinha para hoje é isso. E até mais. Até quarta-feira.